Raquel da Educação Canina, tô de volta para mais uma live com vocês. Hoje eu quero falar sobre um tema super importante, que é por que nós devemos parar de usar o termo dependência emocional no adestramento. Eu já falei sobre isso em lives anteriores, eu já mencionei esse tema em lives anteriores, já falei porque que eu acho isso um problema, mas eu resolvi fazer uma live aqui específica sobre isso, porque eu sei que muita gente cai nessa armadilha, cai com muita frequência, e eu quero explicar por que que isso é uma armadilha, por que que isso é um problema, e por que que isso confunde muito os donos de cães, tá? Então vamos lá. De um tempo para cá, de alguns anos para cá, muitas das terminologias usadas em consultórios de terapia começaram a ser inseridas dentro das discussões sobre comportamento de cães. E essa é uma delas, tá? Essa ideia de falar que o cachorro tem dependência emocional. A gente vê esse contexto também dentro dos relacionamentos humanos. A gente escuta muito, né, essa terminologia, codependência, ou a pessoa é dependente emocional da outra e por aí vai. Boa noite, minha gente, boa noite, boa noite, boa noite. Me avisa se o som tá ok, tá? Espero que esteja tudo bem no som. Mas enfim, eu vou explicar por que eu não gosto desse tipo de terminologia, por que ela confunde. Quando você fala que o cachorro é dependente emocional da pessoa, para onde que a cabeça da pessoa vai direto? Ela pensa que isso é um problema do cachorro, tá? Pense que tem processos de interpretação inconscientes. Obrigada, Eric, obrigada. É um processo de interpretação inconsciente. Obrigada, gente, obrigada pela confirmação. Som ok, massa. O processo de interpretação inconsciente da pessoa, muitas vezes ele está além da percepção dessa própria pessoa. Quando você categoriza ou coloca um dito diagnóstico no cachorro, é muito natural a pessoa se sentir aliviada e entender que isso é um problema do cachorro, isso não tem a ver com ela, tá? Muitos dos cães que são categorizados como dependentes emocionais dos donos são simplesmente cães que nunca passaram por um processo de disciplina dentro do seu dia a dia, tá? São cães que normalmente têm muita liberdade em casa, não tem nenhuma restrição. É permitido que esses cães controlem e conduzam as pessoas da família da forma como eles acham que devem. Logo, as pessoas interpretam isso como amor, carinho ou dependência emocional, tá? Eu nunca gostei dessa terminologia, eu sempre fui muito vocal em relação à minha opinião sobre isso, porque eu vejo o efeito disso a longo prazo nas pessoas que têm cães assim, tá? A ideia do cachorro, você ir no banheiro, o cachorro ir junto, você sentar no sofá, o cachorro ir junto. Esses cães rapidamente atravessam um limite que começam eles mesmos a estabelecer regras para as pessoas, e são os cães que dormem na cama com as pessoas, a pessoa se vira de um jeito diferente, o cachorro começa a rosnar, ou a pessoa tá no sofá, o cachorro quer, a pessoa tá no sofá, o cachorro tá no sofá, a pessoa sai, quando ela volta o cachorro não deixa, começa os rosnados, eventualmente esses cachorros atacam, começam a mordiscar alguém. Então, começa tudo de uma maneira muito sutil. Obrigada, meu bem, obrigada por estar aqui. Começa de uma maneira muito sutil, mas quando a terminologia entra com esse nome, desse jeito, Isa, meu bem, boa noite, obrigada por estar aqui. Quando a terminologia entra desse jeito, isso faz com que a pessoa sinta uma coisa diferente, uma coisa mais suave. Ele gosta de mim, ele é dependente emocional de mim. Não é nada disso, tá, gente? Vou simplificar para vocês o que muita gente interpreta como apego emocional. Tem um nome chamado controle, tá? Lembrem que nós estamos falando de cães. Eles não introspectam, eles não param para pensar no que está acontecendo ao redor deles. Francinaldo, meu bem, que bom você estar aqui. Obrigada por estar aqui, meu anjo. Eles não interpretam sobre emoções, eles não sabem categorizar emoções. Lúcia, meu anjo, obrigada por estar aqui. Eles não têm essa percepção emocional que a gente tem, tá? Eles lidam com um universo muito preto e branco. O que muita gente interpreta como dependência emocional nada mais é do que controle, tá? É um cachorro que aprende a controlar você porque você permite e você nutre essa situação, se colocando como um elemento facilmente controlável. Então, aonde entra a grande confusão? Quando a terminologia é um diagnóstico para o cachorro, a pessoa por trás do cachorro não entende que o que ela está fazendo é errado. Ela entende que isso é uma característica do cachorro, tá? Esses casos precisam ser tratados de forma muito objetiva, porque
a chave, a solução está na mão do dono do cachorro, tá? Quem tem que mudar a forma como o comportamento está sendo desenhado e conduzido são os donos do cachorro, porque são eles que têm que aplicar a disciplina e a regra dentro do dia a dia do cachorro, tá? E é quando você tem que ter conversas difíceis com os donos, explicar por que é ruim para o cachorro dormir na cama com você? Por que é ruim para o cachorro entrar no banheiro toda vez que você vai usar o banheiro? Por que é ruim para o cachorro ficar te seguindo pela casa o tempo todo? Por que é ruim para o cachorro quando você não corrige ele quando ele faz alguma coisa errada? E vai todo aquele beabá que a gente conversa sempre. Então, na real, não tem nada a ver com nenhum tipo de emoção, se a gente for parar para pensar de forma bem objetiva, tá? Isso tem a ver com a forma como a gente enxerga nosso relacionamento com o cachorro, como a gente age em cima dessa nossa percepção. São coisas bem objetivas e bem práticas, mas a terminologia entra para criar uma área nebulosa e confundir todo mundo nessa hora. Então eu quero muito que vocês tenham isso em mente, porque é fácil demais cair em armadilhas desse tipo. Eu já ouvi 1 milhão de histórias e narrativas de pessoas que falam do que o cachorro não gosta de sair, que ele não gosta de passear, que ele gosta disso, que ele... Eu sei que todo mundo brinca até um certo ponto com características de personalidade que os cães têm, mas a realidade é o cachorro simplesmente age da maneira que é permitida ele agir dentro de qualquer casa, dentro de qualquer ambiente, em qualquer lugar, tá? Ele faz o que é permitido que ele faça. Quando ele entende que não existe nenhuma figura hierárquica que determina a regra e aplica a consequência, ele naturalmente ocupa esse lugar. E aí as pessoas começam a entender que isso é um problema do cachorro. Ele é dependente emocional. Ele me controla, ele não me controla, ele gosta de mim. Ele gosta tanto de mim que ele não quer que eu saia. Ele gosta tanto de mim que quando eu saio ele quebra a casa inteira. Ele gosta tanto de mim que quando alguém vem na minha casa ele tenta atacar a pessoa porque ele tem ciúmes de mim. Você entendeu como isso é uma portinha pequenininha, uma avenida para fazer com que as pessoas enxerguem todo o resto como uma outra história completamente diferente? As pessoas confundem muito também com birra. Exatamente. Então assim, eu tirei ele do quarto, ele ficou puto, virou as costas pra mim. Cara, é assim, é simplesmente, objetivamente falando, você tá falando de animais que quando você apresenta consequência, regra e consequência, o animal tá em processo de adaptação. Ele vai achar estranho, às vezes, no início, vai relutar, muitas vezes vai brigar contra essas regras, e é quando você tem que se mostrar firme o suficiente e saber que é o que você quer, o que tem que ser feito. E o resto é história, tá, gente? O resto é história, são narrativas que simplesmente só fazem parte da nossa imaginação. Eu sei que a gente vive num universo onde muita gente hoje faz terapia, muita gente hoje vai para psicólogo, então é muito fácil que as pessoas usem e reconheçam essas terminologias que são jogadas dentro de consultórios de psiquiatras e psicólogos e tragam isso para a interpretação delas dentro do testamento. Só que isso é um erro, tá? Isso é um erro fenomenal e eu vejo muita gente patinar anos e anos por conta disso. Quanta gente eu já vi constantemente justificar os erros dos cachorros por conta do uso dessa terminologia constante, tá? Muitas vezes você está falando até de cachorros que estão no limiar de ter um acidente sério, de atacarem pessoas de verdade. E a pessoa continua usando essa terminologia, continua colocando isso como justificativa para o cachorro fazer. Eu acho que assim, o papel de nós como profissionais é clarear essa visão do dono do cachorro. Eu absolutamente entendo que os donos de cães são bombardeados com informações desse tipo o tempo inteiro e cada vez mais. Infelizmente eu vejo cada vez mais profissionais usando essa terminologia o tempo todo para explicar qualquer tipo de coisa que o cachorro faz. E eu não uso nada disso. Vocês sabem que se tem uma palavra que eu não uso dentro do adestramento é emoção. Eu nunca usei e nunca vou usar. Porque emoção é uma característica humana, tá? Uma característica humana, singularmente humana, tá? Não existe nenhuma comprovação, aí você não tem como provar nenhum tipo de interpretação de introspecção emocional de animais. Não existe essa prova. A gente coloca esse nome porque esse nome é mais fácil das pessoas reconhecerem. É por isso que muitos profissionais usam essa nomenclatura. Eu quero simplificar as coisas para vocês. Eu quero que vocês entendam com muita clareza que no mundo dos cachorros é preto e branco. O cachorro faz o que funciona para ele. Se ele não encontra um ambiente com disciplina, ele vai estabelecer a disciplina. Nada disso tem a ver com emoção. Isso tem a ver com prática de sobrevivência de uma espécie, que é a espécie dos cães. Como todos os animais são assim, tá? Eles vão procurar uma referência de disciplina, porque disciplina representa sobrevivência, preservação e proteção para ele.
É simples, tá? Um cachorro tem que saber que o ambiente que ele vive é seguro. Isso é a primeira coisa que ele precisa saber. Ele precisa saber quem está na frente da segurança e proteção desse ambiente, para quem ele pode olhar como referência. Ponto, acabou. Isso daí para frente a relação vai gradualmente crescer e evoluir, mas esse elemento tem que existir e a maioria dos cães hoje não encontram isso nas casas onde eles vivem. Logo, eles são obrigados a ocupar esse lugar. Para muita gente é uma batalha se sobrepor a isso, ou enxergar de uma maneira diferente, ou se livrar da percepção antiga que elas tinham dos cachorros. Porque é muito fácil você olhar para um cachorro e achar ele uma graça, e achar ele fofo, e querer ver nele tudo o que você quer ver. Mas o cachorro não tem essa habilidade, não tem mesmo, tá? Então, eu sempre falo que, assim, aí a gente poderia entrar no paralelo, fazer um paralelo aqui com situações bem particulares que provam constantemente para vocês como a percepção humana pode distorcer tudo o que acontece com o cachorro. Esses dias eu estava falando com uma pessoa que falou sobre essa coisa. Já me perguntaram isso aqui múltiplas vezes no canal. O que eu acho que acontece quando você tem múltiplos cães e um dos cães da casa morre, como lidar com essa história do luto do cachorro, né? Eu sempre falei que isso, de novo, é uma construção nossa. A gente está em luto e a gente constrói isso e tenta construir isso em cima do comportamento que o cachorro está apresentando naquele momento. Quem me acompanha há muitos anos sabe que eu já tive múltiplos cães, outros cães que já faleceram. O Zico, a Malu são os cães que todo mundo está aqui conhece. Quem está aqui há bastante tempo conhece. Que conviveram com a Kika e com a Lúcia. Quem estava no meu canal nessa época lembra do dia que o Zico morreu. No dia seguinte eu estava na rua com a Kika e com a Lúcia. Nada mudou para elas. Zero. Quando a Malu morreu, nada, e eu já tinha a Kika e a Lúcia também. Nada mudou para os cachorros. Eu saí com o Zico do mesmo jeito. Sim, ele era um pouco mais próximo dela. De vez em quando eu via ele deitava na cama dela, tá, mas assim, nada demais. Então, tem gente que faz uma tempestade em cima disso. Meu cachorro está em luto, meu outro cachorro morreu, ele não sabe o que fazer, o que eu faço, como eu posso acomodar ele. Não tem nada para se fazer. A vida continua. Eu sei que parece frio o que eu tô falando, tá? Mas no mundo dos animais é assim. O que vale é a sobrevivência. Um membro do grupo faleceu, a vida deles tem que continuar. Porque isso representa sobrevivência. Eles continuam precisando das mesmas coisas no dia seguinte. Tá? O cachorro pode procurar, pode ficar um pouco perdido aqui e ali em uma situação ou outra, mas seu papel, de novo, pensem de novo na questão da construção da dinâmica social de espécie canina ou qualquer outro animal. Isso eu acredito que vale pra gente também, tá? Mas eu vou explicar os parênteses aí. Quanto mais tempo você foca no que você perdeu, menos você aprecia o que você tem. Se tem uma lição que os animais têm para mostrar pra gente, é essa, tá? Eles absolutamente apreciam a vida, porque a vida deles é muito mais curta que a nossa, tá? Muito mais. Então, eles vivem talvez um terço ou menos do que a gente vive. Eles não têm tempo para perder. Tá? Isso não significa que eles não gostam dos outros cachorros, que eles não tinham uma relação legal com o cachorro que faleceu. Mas o dia amanheceu e o dia continua, tá? Ficar triste por um momento, procurar o outro cachorro na casa, sentir o cheiro do outro cachorro até um certo ponto, ok. Mas o cachorro, a pessoa dizer que o cachorro está constantemente luto e não levantar e não fazer nada, já é uma escolha. Já é uma escolha. Presta atenção no que eu estou falando. Isso é uma escolha que nós, como seres humanos, fazemos muitas vezes. Boa noite, Denis. Obrigado por estar aqui. Quem já perdeu parentes e pessoas próximas sabe disso. Quem está aqui há bastante tempo lembra quando meu pai faleceu. No dia seguinte eu estava trabalhando. Ah, Raquel, como você faz isso? A ocasião faz o ladrão. Você tem que fazer. É para sua sobrevivência. Isso não significa que você não sofre, que você não pensa, que você não introspecta sobre o acontecido, mas deixar de ser produtivo e deixar de atuar normalmente, de fazer as coisas que você precisa fazer, é uma escolha, tá? Os cães não têm essa janela de percepção, eles simplesmente sobrevivem. Sempre falei para vocês que cães é ação e reação. Eu já vivi isso dentro da minha casa. Eu sei como, eu já vi as duas situações. Eu perdi pessoas e eu perdi cachorros, e meus outros cachorros estiveram presentes em todos esses momentos. Você tem que reconhecer como ser humano o que você sente, mas ao mesmo tempo ser racional o suficiente para fazer o que você tem que fazer. Continuar fazendo o que você tem que fazer, porque nada, você ficar trancado dentro de um quarto, chorando, não vai fazer a pessoa voltar e ressuscitar. E o cachorro sabe disso, entendeu? Não há questão dele ter a consciência real, intelectual como a gente tem. É da natureza deles continuar. De novo, voltem e assistam qualquer documentário sobre animais, qualquer espécie que vocês quiserem.
você vai ver quando um animal do grupo morre, os outros continuam indo. Eles podem ficar ali durante alguns minutos, eles vão embora, eles precisam ir. Eles não têm outra opção a não ser continuar. Qual o benefício de parar ali e não fazer mais nada? O que é que você ganha com isso? O que é que isso te beneficia? E não se movimentar mais, deixar de ser produtivo, deixar de agir, deixar de estar vivo, só prejudica você que ainda está vivo. Será que a grande lição não é você valorizar a sua vida, a vida que você ainda não perdeu? Será que os animais não estão aí para mostrar para a gente essa grande lição? Valorizar a própria vida, que é passar dessa etapa e fazer melhor no dia seguinte, aproveitar melhor o seu dia a dia, já que você ainda está aqui. Problemas psicológicos nós temos, eles continuam. Exato. Eu acho que assim, ao longo dos anos eu tive múltiplos cães, eu aprendi isso muito vendo nos cachorros e eu vejo isso como uma característica fantástica que eles têm. Mas eu vejo as pessoas querendo negar essa natureza mais objetiva e voltada para a sobrevivência dos cães e tentar trazer eles mais para esse universo de constante marinar a emoção e constante ficar no mesmo lugar. E, de novo, vocês sabem que eu já falei sobre isso em lives aqui. Eu não sou contra os psicólogos e as terapias, mas eu acho que boa parte deles não vão na direção certa. Acho que o objetivo deveria ser fazer a pessoa superar, não passar o resto da vida vivendo nesse momento de problema. Eu acho que isso tem um efeito enorme na forma como toda essa terminologia de psicologia tem entrado suavemente dentro do universo do adestramento. Já tem alguns anos que é comum a gente ouvir essa terminologia dentro do adestramento. E se você fizer um paralelo com todas as escorregadas que a gente vê e o tipo de caso que a gente atende hoje em dia, não é uma questão de falta de informação, é informação errada, informação confusa, informação nebulosa. Então, de novo, o termo dependência emocional, ele, de novo, foi mais um convite, mais uma coisa que foi aceita por todo mundo, naturalmente, porque isso nunca existiu há 7, 8 anos atrás, bote aí 10 anos atrás, ninguém nunca falou isso. O que a gente falava lá atrás era, o cachorro precisa entrar numa casa e desde o dia 1 ser apresentado as regras dessa casa. O que ele pode, o que ele não pode fazer, quais são as regras e quais são as consequências. Se você fizer certo, é isso que acontece, se você fizer errado, é isso que acontece. Como as pessoas eram criadas no meu tempo, tá? Hoje não são mais assim, mas assim, a realidade é, quanto mais claro você for, mais fácil fica para o indivíduo que está embaixo da sua hierarquia entender e florescer dentro desse ambiente. Mas, de novo, existe uma resistência grande porque tem uma parte nossa que quer que o cachorro entenda sozinho. Eu não quero apresentar regra, mas eu não quero que ele faça xixi cocô na minha sala. Eu não quero restringir o espaço, mas eu não quero que ele destrua nada. Você entende o quão confuso isso é? Eu não quero que ele fique me controlando, que é o correto, tá? Fique me seguindo pela casa o tempo inteiro, mas eu não vou limitar nem apresentar nenhuma consequência quando ele faz isso. O que exatamente vocês acham que vai acontecer quando a situação apresentar dessa forma? Não tem outra solução, cachorro não tem como fazer diferente, tá? Denis falou, as pessoas ficam prolongando a vida de um cão para se auto-beneficiar. Pois é, ainda tem essa também, né? Se a gente pensar de novo na tendência de misturar as coisas. Eu passei um pouco por isso quando o Zico, meu cachorro, teve mais problema de saúde no final da vida dele. E eu via todo mundo sugerindo um monte de coisa, fazer isso, fazer tratamento, fazer disso, daquilo. Eu via pessoas assim que faziam tratamentos em cachorros, assim, já em estado que não fazia sentido nenhum. O cachorro já não tinha mais vida, já não tinha mais nada e estava ali constantemente, dia sim, dia não, indo para consultório veterinário fazer um monte de coisa que não ia reverter o quadro dele. Então é como o Denis falou. Não querer aceitar a ideia de que a vida útil do cachorro acabou, para muita gente faz com que os últimos anos do cachorro sejam uma coisa extremamente cruel também. Eu já tive que ter conversas com pessoas e dizer, acabou, a vida do seu cachorro acabou. Você precisa levar o seu cachorro no veterinário e fazer o que é justo e humano para ele agora, que é fazer uma eutanásia. Muitas vezes as pessoas têm que fazer isso e elas não querem fazer. Então faz isso, faz aquilo, remove membro, faz 1 milhão de coisas para o cachorro que só prolonga o sofrimento do cachorro. E quem me conhece de verdade sabe que eu sou super contra isso. Eu faço de tudo para os meus cães sobreviverem bem, mas eu absolutamente entendo quando a vida deles terminou. O útil terminou. E muitas vezes a natureza do cachorro, porque a gente protege tanto eles, tem uma parte deles que fica aqui. Então a gente tem que saber tomar essa decisão na hora certa também.
Parece que eu tô sendo fria no que eu tô falando, tá, gente? Mas eu não tô. Eu sou super apegado aos cachorros, eu tenho uma relação muito profunda com os cães que eu tenho e com os cães que eu treino também. Mas eu sou muito objetiva nas minhas conclusões, porque não tem nada pior do que você tirar o seu pé da realidade e esquecer do que é real e viver num mundo fantasioso. A gente precisa se lembrar todos os dias do que é real e do que não é. E essas terminologias confundem demais todo mundo. Eu acho que vocês não podem se permitir cair constantemente nessas armadilhas. A Aline falou, fiz uma consulta quinta e o cercadinho estava na sala. Orientei as mudanças e a dona veio com várias objeções e me mantive firme. Hoje ela me mandou mensagem que não daria continuidade. Agradeci. É isso, tá? Muitas vezes a gente tem que deixar ir. A pessoa, quando ela não quer, não tem nada que você possa fazer por ela. Nada. Às vezes você vai na casa de uma pessoa, como a Aline acabou de falar, você vê um cenário que está nítido na sua frente, o que está acontecendo de errado, mas a mudança não tem... A mudança, o cachorro é o comportamento do cachorro é uma consequência. Quem tem que mudar é a pessoa por trás do cachorro. A dinâmica, a pessoa tem que estar disposta a fazer diferente. E quando ela não está, ela vai fazer isso, que a cliente da Aline falou. Ela opta por não seguir nesse caminho. Então você apresenta a solução não é confortável, não é agradável aos olhos, ela não quer. E nós, como profissionais, temos que estar ok com isso. Por isso que eu falo para vocês direto que o universo do adestramento, o mundo pet, né? Ele não é tão grande assim o mercado. O mercado transparente e honesto, ele é bem pequeno, tá? Muita gente vai te procurar, mas quando ela entender qual que é a sua proposta, ela dá para trás. Por quê? Porque não é, você não falou o que ela quis ouvir. E no mundo do adestramento tem muitos profissionais que aprenderam a ganhar dinheiro com o famoso falar o que a pessoa quer ouvir, tá? Não é só no adestramento, é em todo o resto, tá? O resto aí vocês interpretam como vocês quiserem, mas no mundo da psicologia é a mesma coisa, tá? Quantos psicólogos aí estão com o consultório lotado o dia inteiro falando o que os pacientes querem ouvir, né? Conheço muita gente assim. Já vi muito gasto com isso. Na minha clínica tentamos levar para a naturalidade. O problema também é mau uso da fé do dono. Isso também é um problema no mercado, com certeza. É difícil, cara. Difícil porque... eu já falei sobre isso aqui também, né? A transposição da relação afetiva humana para a relação com os cães. As pessoas querem colocar a relação com o cachorro como um substituto para as relações humanas que elas não conseguem manter. Isso, de novo, é fugir da responsabilidade pessoal. É não admitir que você tem um trabalho a ser feito no seu comportamento, na sua conduta, dentro da sua própria espécie. Primeiro, para que você possa ser um bom dono de cachorro. Para que você reconheça as coisas, onde estão as suas falhas, para que quando você tiver um cachorro você não cometa esses erros. E muita gente não quer encarar esse momento de dificuldade, vai direto para o cachorro e passa o resto da vida errando com o cachorro, porque o cachorro não fala, né? Ele só pode mostrar esses erros no comportamento dele. E é quando você vê, cara, coisas assim que são tão simples de resolver, mas você vê os cachorros vivendo anos e anos e anos da vida assim. Porque não é à toa que a gente escuta essas histórias, né? Anos e anos as pessoas falam, meu cachorro não gosta de caminhar, ele gosta de gente, ele não gosta de ir para lugar cheio, ele não gosta disso, ele não gosta daquilo. Eu estou dando até exemplos que são variáveis, assim, mais flexíveis, mas ele não gosta de ninguém, ele gosta só de mim, ele tem ciúmes de mim, ele fica chateado quando eu saio. É muito fácil falar isso, né? É fácil justificar, você não assume a responsabilidade, você coloca a culpa no cachorro. É ele que tem birra, é ele que tem ciúme, é ele que não gosta. Tá vendo como a coisa toda funciona? Ele não gosta, ele não quer. Nunca sou eu. O problema não é comigo, é o cachorro, né? Então é fácil ficar nessa condição. Sobre coceira, onde essa parte da escolha, quando ela é agravada pela presença ou ausência humana. Na verdade, isso é falta de correção. Tá? Tem cães que vão se coçar demais na ausência do dono, tem cães que vão lamber a pata na ausência do dono, tem cães que vão morder o rabo na ausência do dono, tem cães que vão fazer isso na sua presença, na presença do dono também. Eu até comentei um pouquinho sobre isso em relação ao Royce esses dias, e eu comentei sobre a coisa dele ficar empolgado demais e começar a morder o rabo. É uma questão de correção, simples. Ele faz porque ele pode. Quando ele se empolga, ele fica empolgado demais, ele vê o rabo dele balançando, ele morde. O que você faz? Você corrige. É não enxergar nisso mais do que você tem que enxergar. Então, por exemplo, aí você vai falar assim, Raquel, como é que eu vou corrigir se eu não estou presente? Você tem que ver o que você está fazendo quando você está presente. Então, um cachorro que se coça demais, um cachorro que se lambe demais, um cachorro que morde o próprio rabo, que faz tudo isso quando a pessoa não está presente, você tem que avaliar como que é a vida dele quando você está presente.
esse cachorro tem qualquer tipo de restrição, ele usa a caixa de transporte, se sim, como ele se comporta lá. Quando ele está na sua presença, ele respeita a sua presença. Existe uma diferença entre respeito e gostar, tá? Esse cachorro respeita seu espaço. Você já, em alguma situação, precisou corrigir seu cachorro, você fez isso como? Foi eficaz a sua correção? Cachorros que nunca passaram por nenhum tipo de correção vão expressar todo tipo de comportamento que as pessoas consideram ser diferentes ou anomalias, simplesmente porque é a forma como eles têm de colocar isso para fora, tá? Então, eu não faço de nada disso um mistério. Eu sempre vejo, lógico que na época, eu vou abrir um parêntese aqui, que é o seguinte: lamber e coceira por si só podem estar relacionados à alimentação e tem uma outra avenida para se avaliar, para se configurar e verificar aí, tá? Mas quando o caso é uma questão de alimentação, uma questão alérgica, o cachorro vai fazer isso constantemente, tá? Não vai ser só na sua ausência. Solange falou, tive que fazer isso e foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Pois é, às vezes a gente precisa passar por esse momento que parece ser mais difícil para você entender que isso é necessário. É isso que você precisa fazer para ajudar o cachorro de verdade. Se você tem a intenção de realmente fazer esse cachorro evoluir, ter uma vida plena com você, você tem que atuar no lado disciplinar. Não tem outra opção, tá, gente? Não tem outra justificativa. Eu acho que muita gente procura coisas, justificativas diferentes, procura respostas em lugares diferentes, simplesmente para não ter que atuar dessa maneira, quando essa é a forma mais natural que o cachorro tem de interpretar a relação hierárquica com você, e ele precisa disso, tá? Denis falou, na minha cidade sou a deixa do linha dura, então mas tem que ser, cara, todos vocês, cara, não tem um problema nenhum se vocês eventualmente ganharem essa reputação. Muita gente acredita que eu sou uma pessoa dura demais, e eu não tenho problema com isso, eu não sou uma pessoa dura demais, eu sou justa com os cachorros, essa é a minha visão, tá? Eu tenho um treinamento que eu considero ser justo. Por quê? Porque eu quero conviver bem com esse animal. Eu quero ter prazer em acordar todo dia, ter um cachorro na minha casa e não acordar e falar, pô, que dor de cabeça, esse bicho tá aqui na minha casa de novo, mais uma vez eu vou ter que passar por isso. Não, tá? Eu quero uma vida plena, eu quero uma vida tranquila, eu quero um cachorro que me dê prazer de conviver com ele, de caminhar com ele, de levá-lo para os lugares. Então eu sou absolutamente dura e firme como eu tenho que ser, porque eu não posso, para eu ter a vida que eu quero ter com os cachorros, eu não posso dar espaço e oportunidade para eles errarem. Quando as oportunidades aparecem, e eu, assim, vamos lá, vou refazer essa frase. Dentro do treinamento ele vai ter muita chance de errar. E as chances que ele vai ter de errar vão ser severamente corrigidas. Quando eu digo severamente corrigidas, a palavra é eficazmente corrigidas, tá? Para deixar muito claro para ele que isso não é permitido, para que a gente de fato possa deixar todos esses quebra-molas para trás e ver o lado pleno e bacana da nossa relação. Que é o que conta, é o que eu quero. Boa noite, meninas! Boa noite! Então, se todo mundo pensasse, enxergasse dessa forma, a gente não teria cachorros que navegam pelo mesmo problema durante meses ou anos, tá? Muitos desses cães vivem problemas simples que são latir para a porta, latir para visita, tentar atacar a visita, puxar na guia, latir na varanda, que eu vejo isso muito no condomínio, alguns cachorros que não podem ver outro cachorro passar e ficam na varanda e latem. Então, assim, e é muito nítido para mim ver que esses cães nunca foram corrigidos por isso. Sim, tem experiência de manuseios, sim, tem o processo. Então, acho que toda vez que eu sento e faço live com vocês aqui, é para vocês, seres humanos por trás dos cachorros, sempre tentarem voltar para a realidade e ter uma visão mais objetiva. O treinador, um bom treinador, vai chegar na sua vida para te mostrar na prática as técnicas e experimentar isso com você e fazer você ficar familiar com o uso de ferramentas e o desenho mais bacana de uma rotina legal. Mas fora isso, é você que tem que fazer, você, o dono de cachorro, que tem que mudar a mentalidade aqui para que isso seja a sua nova natureza com o seu cachorro. Se a Dora não fosse corrigida, ela não poderia sair de casa. Exatamente isso. Boa parte dos cães são assim. O Rusk tá aqui é assim também. Ele era um cachorro bem... Ele, apesar de ser muito doce em vários aspectos, ele era completamente perdido na questão de condução da guia. Não parece, mas ele era bem um trem desgovernado para andar. E em situações sociais ele era completamente instável. Então, assim, sem correção, você não desfruta de nada. Então, o cachorro vai viver o resto da vida contido e nunca vai conseguir desfrutar de nada do seu universo doméstico e social de uma maneira plena. Não é isso que a gente quer, tá? Aqui, folgado não se cria, mas todos viram amigos e treinando comigo sempre. Exato. Eu acho que o papel do profissional é clarear as coisas, né? Outra pergunta que me fizeram também é:
quando que a pessoa tem que procurar, né, o que se chama de adestrador ou de veterinário comportamental. É outra coisa que eu tenho um problema sério com isso, porque tem muitos veterinários que se auto-intitulam veterinários comportamentais, que eu não vou falar todos, porque eu não posso rotular todo mundo na mesma caixinha, mas todas as experiências que eu tive com clientes que passaram por profissionais que se auto-intitulam dessa forma, são veterinários que vão escutar os problemas que o cachorro tem e vão diagnosticar cada um deles com um problema psicológico e emocional e vão prescrever remédio. E eu acho isso um crime. De verdade. Eu acho isso, do mesmo jeito que eu acho isso um crime com pessoas, tá? Da mesma maneira. Para mim, essa é a parte mais perigosa que existe hoje, que mescla a parte comportamental com a medicina e faz com que as pessoas absolutamente parem de tomar atitudes reais, reflitam e mudem de comportamento. E ao invés de fazer isso, elas vão para o remédio. Isso está sendo feito no mundo dos cachorros e eu acho isso uma coisa absurda. Existe um lugar e um momento certo para a medicação, mas boa parte dos cães que vão para esses veterinários comportamentais é prescrito para eles remédios, muitas vezes humanos, remédios antidepressivos, remédios fortes, porque o cachorro puxa na guia, porque o cachorro é reativo, porque o cachorro é ansioso, quando, na verdade, ninguém toca no assunto de correção. E olha como existe um paralelo engraçado em relação a isso, para as pessoas que vão para a terapia e fazem a mesma coisa. Ah, eu tô com um problema familiar, eu tô com um problema no meu casamento, eu tô com um problema XYZ, tô com dificuldade para dormir, tá aqui um remédio para você dormir. O seu problema vai continuar existindo, tá? Vai continuar existindo. Que horas essa pessoa vai chegar para você e falou, por que você não sentou e resolveu o seu problema ainda? Por que o seu problema familiar, o seu problema conjugal, por que ele não foi resolvido? Por que você não sentou para enfrentar ele de frente? Você quer só tomar remédio? Para quê? Para você ficar dopado e não ter que lidar com a situação? Essa é a minha visão, tá, gente? Então, assim, responsabilidade pessoal significa eu tenho um problema, eu vou resolver. É parar de empurrar as coisas para debaixo do tapete, tomar remédio para esquecer e lidar com a situação. E no mundo dos cachorros fica muito nítido. Por que você acha que no mundo dos cachorros eles prescrevem remédio para os cachorros? Para dopar o cachorro e o cachorro não tem nenhuma reação. Só que você não tratou o problema. Na hora que você tirar o remédio, o cachorro vai continuar fazendo tudo que ele fazia antes. O que falta para esse cachorro é direção e correção. A gente sempre volta para o mesmo lugar. Da mesma forma que para muita gente faltam os dois mesmos elementos em configuração diferente. Para muita gente falta direção e correção. Muita gente tem que olhar no espelho, olhar seu próprio comportamento e entender porque que cai sempre nas mesmas armadilhas. Porque que está sempre sofrendo pelo mesmo motivo. Será que o erro não está em você? Ah, mas ninguém quer assumir, né? Vamos tomar um remédio que é mais fácil, né? Para as pessoas eu não posso falar nada, mas para os cachorros eu posso. E eu nunca vou ser a favor disso. E de novo, é um alerta para todos vocês. Muito, mas muito cuidado com essas propostas de veterinário comportamental. Muito cuidado com essa sugestão de que o seu cachorro tem isso, o seu cachorro tem um problema emocional, o seu cachorro está depressivo, vamos dar um antidepressivo para o seu cachorro. Corram de coisas desse tipo, tá? Isso é nada mais do que colocar uma cortina de fumaça em cima de um problema que não é difícil de resolver. Não é. Ele dá trabalho, mas ele não é difícil de resolver, tá? É uma questão de atuação de vocês em cima do comportamento do cachorro, da mesma forma que a gente tem que atuar com a gente mesmo quando a gente está cometendo os mesmos erros na vida e sofrendo sempre pelas mesmas coisas. Ou com a gente, ou com nossos familiares, em qualquer relação que você tenha. Comece a perceber o que está faltando de real atitude da sua parte. Será que muitas vezes não é bom você perder o sono pensando no que você tem que fazer? Ou será que parar de introspectar e interpretar o que está acontecendo na sua vida vai resolver alguma coisa? Não vai. Seu problema continua ali quando você acordar e o efeito do remédio passar, tá? Então, o mesmo vale para os cachorros. Isa falou, Raquel, outro dia recebi uma propaganda falando dos benefícios de remédios cardiovasculares para problemas comportamentais dos cães. Olha que loucura, cara. Na maior naturalidade, como se fosse solução para tudo o remédio. Pois é, mas é isso que está sendo vendido hoje em dia, tá? Hoje em dia, a gente está na era do não precisa lidar com nada, tome um remédio e toda a sua vida vai ser resolvida. É a mesma coisa para emagrecer. Ah, aqui eu escuto direto essas propagandas. Tome remédio X, pode comer o que você quiser, não precisa ir para academia, não precisa fazer exercício, você vai perder não sei quantos quilos em um mês. É todo mundo procurando o caminho mais fácil. Todo mundo sabe como é para perder peso, né?
parar de comer porcaria, fazer exercício, ter uma vida mais saudável. Não tem segredo desde que o mundo começou. Mas todo mundo fica procurando remédio diferente. É tudo. E agora é isso. É isso que está sendo apresentado no mundo dos cachorros, a mesma coisa. Ah, seu cachorro é reativo, não se preocupe com isso. Dê esse remédio. Ah, seu cachorro é agressivo, dê esse remédio. Seu cachorro chora, dê esse remédio. Seu cachorro tem ansiedade, dê esse remédio. Não é fácil? Você não tem que tirar a bunda da cadeira para nada. Uma pílula ali por dia. O cachorro está sendo dopado o dia inteiro e, teoricamente, seu problema está resolvido, né? Cuidado, gente, com isso. Cuidado de verdade. Treina pessoas. O cachorro já está ok. Os humanos precisam de nós. Tenho metade da agenda de clientes fixos e os treinos e longas caminhadas e conversas. Pois é, cara. Dediquem muito tempo, cara. Vocês que são profissionais mesmo, a ter esses diálogos com os donos dos cães que vocês atendem. É muito importante que eles abram a cabeça. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que eu já atendi em relação a isso. E quem já passou por mim sabe que eu tenho essa opinião. Tudo que eu falo para vocês aqui, gente, eu sou bem honesto e falo com os clientes que eu atendo, tá? E eu absolutamente não topo continuar um atendimento se eu sentir que a pessoa não quer, se ela não tá no time, se ela não aceita as coisas que eu faço, ela não tá ok com isso. Eu não tenho problema com isso. Eu prefiro que a pessoa volte quando ela estiver pronta, tá? Porque fora isso não adianta. Essa questão do exagero dos remédios é muito estranho. Conheço uma cachorra que toma incontáveis remédios por problemas humanos, como ansiedade, depressão, etc. Pois é, cara. É assustador, na minha opinião, e é quase criminoso, cara, porque eu acho uma loucura. Uma loucura as pessoas estarem aceitando isso com toda facilidade. Como eu acho isso criminoso na parte humana do mesmo jeito. Quanta gente eu conheço que tá com sei lá, não sei quantas garrafinhas de remédio em cima do balcão da cozinha todo dia tomando. Por quê? Porque simplesmente não quer admitir os próprios erros, porque não quer lidar com as suas próprias tristezas, os seus altos e baixos. A vida é difícil, gente. Vou falar uma coisa pra vocês, a vida não é fácil pra ninguém. Às vezes a gente está acostumada, a ver na era da rede social, a gente acha que o mundo de todo mundo é colorido, tá todo mundo feliz da vida. Não, cara, todo mundo tem problema. Todo mundo tem altos e baixos, todo mundo passa por dificuldades. Quando eu falei pra vocês que eu fui trabalhar no dia seguinte, quando meu pai faleceu, eu tinha 3 meses que eu tinha aberto meu espaço para cães. Era final de ano, meu pai morreu no Réveillon. Eu tinha 30 cães, acho que 20 e poucos cães hospedados comigo. Como que eu não ia estar lá às 6 horas da manhã? Você acha que eu não estava triste? Lógico que eu estava. Você acha que eu não queria ter me fechado no quarto escuro? Eu achava, o que isso ia adiantar? Ia mudar em quê? Nada, entendeu? Eu lembro dos meus funcionários falar, Raquel, como que você está aqui? Eu falei, como que eu não estou aqui? O nome disso é responsabilidade. É você saber a responsabilidade que você tem com você mesmo, com a proposta que você fez para você e com todas as pessoas que contam com você. Então, não é pelos outros, é primeiro por você, mas pelo que você se propôs a fazer. Isso não invalida a minha tristeza naquele tempo, não invalida todas as coisas que eu senti. Isso significa que eu tive que separar as coisas e continuar a ser produtiva. E eu acho que é isso que todo mundo tem que aprender a fazer. É uma lição dura? Absolutamente. Mas você tem que fazer a mesma coisa quando o Zico morreu. Todo mundo que sabe, me conhece há mais tempo, sabe que o Zico era meu cachorro do coração. Não que as meninas não sejam, mas a minha relação com ele foi diferente. Ele foi o primeiro cachorro que eu tive na minha fase adulta. Então, todo mundo que está há mais tempo comigo sabe, que conhece e sabe muito bem a relação que eu tinha com ele. Mas eu tinha a Kika e a Lucy. A Malu já tinha morrido. Eu acordei no outro dia de manhã, esse cachorro estava ali. Tinha que fazer a rotina com elas do mesmo jeito. Eu lembro que eu encontrei um rapaz na rua e ele começou a chorar quando eu falei que o Zico tinha morrido, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho essa opção. E essa opção não me ajudaria em nada. Então, acho que a vida coloca todos nós em situações desafiadoras o tempo todo. A gente escolhe como a gente reage. A gente tem que escolher. E assim, você só se torna uma pessoa mais forte, mais resiliente, quando você aprende a lidar com isso desse jeito. De novo, óbvio que eu fiquei triste. Óbvio que eu senti a falta dele. Sinto até hoje. Mas eu não parei de trabalhar, eu não parei de treinar outros cachorros. Eu tenho outros cachorros, tive a Pipe, tenho a Pipe e a Emma, que são cachorros da nova geração. Eu aprendi a fazer melhor, aprendi muita coisa com ele. A minha memória dele não vai ser da semana, a última semana da vida dele. Vai ser dos 11 anos que ele me deu de vida maravilhosa, por que não? Ele sempre vai ser, na minha memória, um dos melhores cachorros que eu tive. Como meu pai sempre vai ser uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Sinto falta todos os dias, mas eu não posso ficar sentada num canto chorando. Isso não vai trazer meu pai de volta, isso não vai trazer meu cachorro de volta, nem ninguém de volta. Então, eu acho que a gente tem que aprender a ser racional nesse aspecto e pensar sobre isso, porque é muito fácil, né? Muita gente falou pra mim nessa época, nossa, Raquel, como que você passou por isso? Eu tava no consultório, tipo, não, vou fazer o quê no consultório? O cara vai me falar o quê? O que ele pode me falar que não faz parte da minha realidade que eu já sei?
Eu sei quem ele era, eu sei o que ele representou pra mim. A situação do fim da vida de alguém, o fim da vida do cachorro muitas vezes não tá sob o seu controle. O que mais você quer saber? Agora é lidar com o que você sente. Aceitar aquilo e continuar vivo todos os dias. Continuar fazendo o que você tem que fazer, porque você ainda está vivo. A sua vida ainda continua, tá? O cara falou aqui, eu sempre reclamava que a gata não ficava sozinha. No final descobri que o problema era eu. Eu não saía de casa e quando saio eu sinto falta dela comigo. Tá vendo? É legal, cara, que você tenha passado por isso. É legal que todos nós passemos por isso em algum aspecto. Eu acho que todos nós podemos, e até um certo ponto é importante que a gente fale, da mesma forma que é importante que o cachorro erre em algum momento do treinamento para que ele possa ser corrigido. Sem as nossas falhas, a gente não passa pelas correções, pelas coisas que a gente precisa passar para que a gente aprenda a ser melhor, para que a gente evolua, né? Denis falou, recebi um desse hoje, meu cão tá com ansiedade para treinar, eu precisava de um veterinário. Pois é. E aí a pergunta é a seguinte, você quer treinar seu cachorro de verdade ou você quer esconder a sujeira para debaixo do tapete? Entendeu? Eu tô aqui para mostrar para vocês, cara, a realidade. Esse pastor que você tá aí, linhagem de trabalho, vou mostrar ele para vocês, peraí. Cara, eu nem sei que linhagem é dele, sinceramente. Ó. Trabalhar, Royce? Hein, papai? Tava dormindo, né, o bichinho? Ele é muito bonitão, tá vendo? De verdade, eu não sei te dar essa resposta, porque ele não é meu, né, o cachorro que eu tô treinando. E, na verdade, o dono dele ganhou ele de presente de uma amiga que tem o pai dele. E ele cruzou e teve filhote. E ele sempre quis um pastor. E o Royce foi um presente. Foi um presente? Yeah, boy. E ele é uma graça de cachorro. Mas ele é um pastor muito, muito bem formado, de personalidade muito boa. Ele absolutamente é um cachorro confiante. Falei sobre ele na última live. Um cachorro que tem uma personalidade forte. Mas um cachorro super inclinado para a vida de família. Quero falar, you wanna say hi? You wanna say hi to everybody? Yeah, he's so cute. Aren't you cute? Ele é uma graça, muito bonito, um cachorro muito capaz, assim. Ele é novinho ainda, né? Tem 6 meses, mas vai ser um cachorro incrível, vai ser um cachorro fenomenal. Então, não sei de onde vem, qual que é a criação dele. Mas, pegando o gancho da sua pergunta, eu acho que é legal a gente falar assim. Sim, eu sei que essa é outra dúvida que muita gente tem, né? Pegar um cachorro de linhagem de trabalho ou não. Pra mim, eu sempre falei a mesma coisa. Não importa de onde o cachorro vem, importa qual que é o meu objetivo com ele. Se os pais dele, se a genética dele é de trabalho ou não, pra mim não importa. Importa que ele é um cão doméstico, ele é um cão de família. Esse é o objetivo da família dele, ter ele como um cão de família. Então, ele convive com crianças, ele convive com todo mundo e ele vai ter o mesmo treinamento, tá tendo o mesmo treinamento que eu faço com qualquer outro cachorro. Claro que eu sei enxergar o potencial dele em vários aspectos, mas se ele veio de uma linhagem de trabalho ou não, no fim das contas, talvez isso pudesse fazer com que o treinamento fosse mais difícil, talvez um pouco mais desafiador, mas eu não vi nada disso nele, nada que me mostrasse. Assim, eu já treinei uma pastora holandesa do canil do exército, que é uma cachorra de família, é uma cachorra de companhia. Então, na teoria, ela vem de uma genética de cães de trabalho pesado. Dito isso, é uma cachorra super tranquila, vivendo uma família normal, assim, com 2 pessoas que têm bem mais idade, né? Pessoas que têm 60 e muitos anos, têm uma vida super melosa, assim, vida que muitos shih tzus têm. Mas é uma cachorra magnífica. Então, amores, que bom que vocês estão aqui, meninos maravilhosos. Então, eu acho legal, assim, a gente falar sobre todas essas coisas, né? A Ana falou, aqui em casa temos sempre o checklist. Nunca sozinho, sem supervisão, sempre controle de brincadeiras, comida sempre afastada e sempre caixa. Exato, eu acho que assim, não é difícil, tá, gente? Eu acho que uma vez que a gente realiza, entende como a disciplina faz um papel importante na vida do cachorro, isso tudo se torna natural. Então, ter o cachorro na caixa quando você vai dormir ou quando ele não pode ser supervisionado é uma regra da natureza, já fica segundo a natureza, você não para pensar sobre isso, você faz. Mas, por exemplo, eu mostrei o Royce aqui pra vocês, ele tá solto. Ele tem 6 meses. Ele pode estar na minha casa não fazendo nada, onde ele tá ali, ó. Por que ele faz isso? Porque ele só tá aqui comigo há uma semana, desde quinta da semana passada, tem uma semana, 10 dias que ele tá aqui. Ele tá aqui. Então, eu não minto pra vocês. Quando eu mostro as coisas dos vídeos, não é invenção, é ele ali. Quantos cães de 6 meses desse tamanho ficam assim? Entendeu? Porque ele sabe o que ele não pode fazer. Isso já tá muito claro pra ele. Então, olha a liberdade que ele tem. Tá vendo? Ele poderia estar na caixa agora. Mas não, ele tá ali
O urtinho tá frio, tá fazendo 4 graus de frio aqui. Ele tá ali deitadinho no colchonete dele numa boa, sem me atrapalhar. Ele tá aqui me mordiscando, nem nada. Então, é isso que a disciplina traz, tá? Todo mundo que quer curtir isso, quer dar pro cachorro um pouco mais de liberdade. Não é demorado, tá vendo? 10 dias, tá, gente? Olha lá. Eu sei que ele ficou aqui alguns finais de semana antes, mas é só isso. Entendeu? Então, não é muito difícil, não. Ele fala inglês. O Royce fala inglês só. Você prefere usar e-collar como R-, o P+. Eu não uso tanto essa terminologia, tá? Para mim, o colar eletrônico, ele... Se você pensar, tá? Reforço negativo ou punição positiva, isso é uma coisa muito técnica do nosso mundo do adestramento. O meu diálogo sempre vai ser mais voltado para os donos dos cachorros que normalmente não entendem essa terminologia. Mas para quem não sabe o que é isso, reforço negativo é você remover uma recompensa, um reforço, que a gente chama de reforço ou recompensa para o cachorro. Você remove isso como possibilidade de consequência ou você aplica uma correção que também é uma consequência. Tem muitos profissionais que trabalham com essa terminologia, falam isso com mais frequência nos vídeos e mostram isso mais no dia a dia, mas eu não falo tanto sobre isso e eu tento mostrar mais de uma maneira prática e bem simples para as pessoas. Então, a minha resposta para você é, o colar eletrônico, para mim, ele serve de duas maneiras. Na introdução e marcação dos comandos de obediência, quando eu preciso trazer senso de urgência para os comandos, ou seja, respostas mais rápidas, e eu uso para correções quando são importantes, que é limpeza do comportamento do cachorro de forma geral. Então, talvez você pode me categorizar aí como uma pessoa que usa mais o P+, tá? Se é assim que a gente quer colocar nessa terminologia. Boa noite, meu bem. Amanhã os humanos me aguardam para as consultas psicológicas. Obrigada, meu anjo. Obrigada por ter vindo aqui. Mas é isso, gente. Eu quis trazer um pouquinho de novo esse tema para vocês numa live mais específica, porque não quero ver vocês caindo em armadilhas desse tipo. Quero ver vocês, donos de cães, cada vez mais fortes nesse sentido, com a cabeça melhor, com a cabeça mais no lugar e prontos para lidar com propostas desse tipo, tá? Imagina, meu anjo. Obrigado a você por perguntar. Eu sei que aqui o campo é sempre aberto, tá? Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. E eu tô aqui para ajudar e trazer um pouquinho de luz para esse mundo que tá ficando obscuro no universo do adestramento. Tantas coisas escondidas, tantas coisas fora do lugar. Mas é isso, tá, gente? Pensem direitinho sobre isso. Espero que a live tenha sido legal, que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, como sempre, deixem nos comentários, tá? E cola da Sport Dog é uma boa opção. Eu nunca usei, tá? Eu só uso um tipo de cola eletrônico, que é da e-collar Technologies, tá? Que é a ET300, a ME300, eu acho que eu uso mais, tá? A EZ900 e assim vai. E rarissimamente a PE900. Mas a marca que eu uso é a e-collar Technologies. Eu adoro a marca deles e eu acho que eles têm um serviço de atendimento ao cliente que é absolutamente superior a qualquer outra marca. E eu acho que o equipamento deles é muito bom. Então, eu não posso falar sobre outras marcas que eu não uso, tá? A Doctor é uma marca muito boa também, mas é mais forte, né? É mais comum na Europa você ver Doctor do que aqui. Mas enfim, use o equipamento que você considera ser confiável e que te dê uma elasticidade grande de possibilidade para comunicação. Acho que esse é o grande ponto, tá? Eu gosto da ideia desse equipamento que tem 100 níveis e eu não fico limitado a uma coisa só, porque eu consigo trabalhar de uma maneira mais fluida com cães de sensibilidades diferentes, tá? Eu acho que ela é mais fácil de manusear para o dono também, considerando que o dono vai usar o colar com o cachorro quando eu sair da equação. Então, acho que isso faz uma diferença grande também, tá bom? Mas é isso, turma maravilhosa. Obrigado por estarem aqui, como sempre, de surpresa. Ó, beijo enorme para vocês, que comece uma semana maravilhosa para todos nós, tá bom? A gente se vê em breve no próximo vídeo.